Noite. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui, pedir aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, para que eles estejam conosco, para que a nossa mente e o nosso coração fique aqui nesse ambiente e que possamos receber todas as energias de tratamento que estão aqui desde o momento que nós entramos lá naquela porta, lá na entrada, né? E que possamos também receber as energias dos passes, do atendimento fraterno, dos médicos, e que tenhamos também o equilíbrio e a força e a fé para mantermos essa energia de cura durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou começar comentando aqui algumas lições, alguma coisa que eu sempre abro aleatoriamente, né? E aí depois, quando vocês forem tomar o passe, eu dou uma paradinha para que vocês não percam, né, a ideia, e aí depois a gente retoma, tudo bem? Eu trouxe o livro aqui, Pão Nosso, para a gente poder refletir em algumas lições, e a lição que eu abri aqui aleatoriamente é a lição sobre o magnetismo pessoal. Bom, antes de começar a ler, né? O que a gente entende por magnetismo pessoal? Eu tenho certeza que alguns de vocês até já usaram essa expressão, né? Nossa, aquela pessoa, ela prende tanto a atenção da gente, né? Nossa, ela me chama tanto a atenção, ela fala de um jeito, né? Com certeza. E tem outras pessoas que, por mais que elas façam, elas não conseguem, de repente, prender atenção, ser agradável, ter ali, que as pessoas comentem sobre alguma coisa. Nossa, foi tão bom conversar com aquela pessoa. Não é assim que funciona? Claro que não é assim, nossa, então aquele que não consegue prender a atenção de ninguém, não, ele vai ter um outro grupo de pessoas às quais ele vai ali chamar a atenção. Então isso a gente chama de magnetismo pessoal, né? Magnetismo é aquela coisa que prende, né? Lembra do imã, assim, né? São aquelas forças, aquela coisa que prende. Então, o magnetismo pessoal é positivo? Nem sempre, né? Ele pode ser positivo, ok, para o bem, como ele também pode ser negativo. Depende ali das circunstâncias, depende do contexto, depende da situação, depende da intenção, tudo depende, né? Eu não li aqui ainda, a gente depois vai ler e vai ver o que ele vai abordar, porque eu não li essa lição aqui, né? Mas assim, vamos lembrar dos políticos, não é? Os políticos, na sua grande maioria, eles têm um magnetismo pessoal. Ou porque eles aprenderam, então existem técnicas para isso, ou porque é natural mesmo. Então, naturalmente, aquele político chama atenção e etc, etc. Os oradores, alguns, lógico, é natural, e aí te prende, e aí você fala, nossa,
né? E os oradores que eu falo são de todas as religiões, pastores e padres, e eles são oradores, não são? E alguns te prendem extremamente a atenção e você quer ouvir sempre, e outros você fala, ai, não consigo. Porque talvez não seja o seu momento, não é isso que você quer ouvir ou precisa ouvir. Então, vocês já pensaram nisso? Funciona assim. E para os estudantes, né? Eu sou professora, e para os estudantes que estão nas escolas ali, né? Então tem professor que consegue prender ali os alunos naquele instante, e tem professor que não consegue. Então faz parte também do magnetismo. E aí vamos ver o que é a lição aqui do Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. De quem será que eles estão falando? E aí vocês vão tomar o passe agora. E aí cenas do próximo capítulo. E assim, mas de qualquer forma eu vou dar meu recadinho, porque eu não posso ficar esperando hoje, eu tenho muito trabalho. Tá bom. Hoje tem muita gente para eu puxar a orelha. E vou perguntar, aliás, vou deixar uma pergunta aí a cada um de nós. Olha que expressão. E levem para nossas vidas, né? O quão difícil é caminhar aí nessa estrada que Jesus nos chama. Já pararam para pensar? Uhum. O quão é difícil se manter nessa estrada, essa caminhada que Jesus nos chama? Porém, todos aqueles que permanecem neste caminho recebem a luz, recebem a presença de Jesus, tornando o fardo mais leve. Então, muitos desistem no meio do caminho, na primeira pedra, que pisam e machucam a pé. Mas Jesus nos diz, perseverai, pois estou contigo. Nunca estarão os sós. Sempre terão o auxílio, o amor, a beleza de Jesus. Deus é que abram vossos corações e se entreguem. Ah, mas eu tenho que ser santo? Não, mas ninguém é, nem eu sou. Enganam-se, pensam que eu sou santo, sou não. Tenho tantos defeitos quanto cada um de vós. Não precisa ser santo para seguir o caminho de Jesus, Nenhum dos apóstolos dele era santo. E ele os abraçou, os acolheu e manteve ali do Lázaro. Então, o que dirá de nós que somos filhos de Deus e amados? Não desistam. Permaneçam. O caminho difícil é o que traz a glória para a nossa vida, viu? E é isso. E vamos acordar, porque você está quase dormindo aí. Nossa, irmã Giovanni, eu tô falando desde as 7. É? Vai falar comigo agora, né? Vou. Vai passar hoje? Então, voltando, né, a fala de Lucas. E aí ele disse assim, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, vamos ver, né, de quem que ele estava falando. E aí ele começa, Emmanuel começa. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza
qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. E aí eu paro aqui e falo assim para vocês. Desde sempre, desde a época de Jesus, né, desde antes, falava-se de energias e falava-se de magnetismo, né? Na verdade, coincidiu, aspas, né? Porque a gente falou desse assunto lá dentro hoje no Evangelho, né? Das lições que caíram lá, né? Quando a gente estudou, e a gente estava justamente falando disso, né? Das energias de física, né? Porque é uma coisa física, a lei de atração, a energia, o pensamento, o magnetismo, isso é pura energia, não é religião, né? Quando a gente fala de religião, a gente fala de moral. Então, nós estudamos Jesus, nós sabemos o quão ele é, moralmente falando, que a gente não consegue nem em palavras classificar a intensidade, né, dele, da sua luz e da sua energia. Tanto é que para ele encarnar, ele ficou assim muitos séculos se preparando para que a energia dele pudesse ser condensada num corpo material aqui do planeta Terra, para ele poder encarnar. Então, de tanta magnitude, de tanta iluminação. Mas ele passou pelos perrengues que a gente passa? Passou, sei lá quantos bilhões de anos, mas ele passou, né? Então, só que ele foi se iluminando, ele foi se aperfeiçoando, ele foi se elevando, ele foi, moralmente falando, né? Ele foi se melhorando. Então, quando a gente fala de energia e de magnetismo e tudo mais, a gente está falando da lei da física. Quem estuda física ou quem já estudou lá na época da escola e tudo mais, então sabe como é que acontece, né? É atrativo, é físico, é parte, é do planeta, né? É ciência. E a parte religiosa? A parte religiosa é justamente o cuidar da nossa moral, né? Da gente falar, não, tudo eu posso, mas tem coisas que não me convém, como Paulo fala, né? Então, eu tenho que ver o que está de acordo com o que é certo e o que é errado. O que eu permito? O que está de acordo com a minha moral? Né? Então, quando ele fala aqui que essa edificação, né, do poder do homem, que isso não é novo, isso não é novo, isso sempre existiu. Hoje em dia, por internet, estudos científicos e tudo mais, a gente lê muito sobre isso, como se fosse novidade, mas não é, né? Só que eu acho que as literaturas dizem que agora é o tempo e nós temos condições de entender isso.
Então, hoje em dia, se a gente abre a internet ali, vocês vão encontrar inúmeros estudos falando que nós temos o poder. E quando eu falo nós, é o nosso interior, é a nossa energia, é o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele tem uma força que a gente não imagina. Uma força para o bem e uma força para o mal. Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando dos dois. Porém, o que vai diferenciar? Onde que eu estou empregando isso e qual que é a nossa moral? Ah, Rosana, mas daí tanto faz? Não, não tanto faz. Se eu estou empregando para o bem, né? O irmão Giovanni acabou de falar, né? Tá difícil para todo mundo. Tá bem difícil, né? Só que se a gente insiste e se a gente vai pelo caminho certo, o caminho da moral, o caminho que não é fácil, mas eu sei que estamos fazendo certo, nós vamos depois ter a nossa recompensa e vamos ter ali o clareamento ali dos nossos caminhos e vamos seguindo e vamos evoluir. Agora, se a gente de repente falar não tá dando, chega, não quero saber e tudo mais, que eu tô indo por um caminho que não é legal, eu também vou ter o meu perrengue lá. Eu também vou ter uma dificuldade lá na frente. Eu também vou ter problemas, talvez de doença. Ah, Rosana, então eu tô doente é porque eu fiz besteira lá atrás? Não, gente, não necessariamente, cada um é cada um. Mas a gente também só consegue as coisas com esforço e as coisas boas por merecimento e necessidade. A gente não fala sempre isso nas orações? E a gente não lê isso? Então, a gente vai pensar. Então, tudo é energia. E essa energia é que traz esse magnetismo aqui. E aí esse magnetismo de Jesus era intraduzível. Porque era muito forte. Porque as pessoas se encantavam com ele. Que é o que eu estou repetindo o que a literatura fala, tá? Se vocês lerem, por exemplo, a Boa Nova, que conta desde a preparação do ambiente, país, para a vinda de Jesus, preparação de Maria, dos governos, né? Quando ele nasceu, o que aconteceu, e é de uma maneira assim, bem romanceada, bem gostosa de ler. Então a gente vai ver que todo o entorno se preparou para a vinda dele, né? Então o ambiente estava mais leve, as pessoas estavam assim com uma mente mais aberta, a política estava se ajeitando. Tinha problema? Lógico que tinha. Mas o ambiente foi preparado também. Para quê? Para que as pessoas pudessem ouvi-lo, pudessem aceitá-lo. Embora todos os problemas depois que ele passou. Mas era para ser assim. Né? E aí, continuando. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. O que ele quis dizer isso? Aquilo que eu falei lá atrás.
ele precisou se diminuir, energeticamente falando, para que ele pudesse estar aqui no planeta, com os seres que estavam vivendo naquela época, e sabe Deus se a gente também não estava, não sei, não é? Então, ele se submeteu a isso, porque era uma missão dele, ele precisava fazer isso. E passar a mensagem, porque o planeta já tinha passado por Moisés, e aí tinha que vir Jesus, depois veio Kardec, e depois vem outro e outro, Madre Teresa, e vem vários, gente, não com a magnitude de Jesus, mas também com pensamentos diferenciados, também com lições sublimes, também contando as experiências de vida. É só a gente prestar atenção. Até às vezes, né? O nosso colega do lado ali passa por uma situação que, se a gente observar, a gente vai dizer, nossa, olha, é uma lição, né? Eu não preciso ir longe. Aí, continuando, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Por quê? Porque ele tinha magnetismo pessoal também. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Quando vocês, por exemplo, vão naquela igreja lá de Aparecida, na catedral, né, que fala? No santuário, obrigada. No santuário de Aparecida, não querem tocar ali na imagem? Né? Aí vamos imaginar que não era uma imagem que estava lá na época, era ele lá em carne e osso. Imaginem. Lógico que as pessoas queriam tocar, né? Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Gente, é assim. Já tem vários estudos, e se vocês forem procurar, vocês vão ver que as energias que a gente fabrica, que a gente, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, elas podem tanto nos beneficiar como nos prejudicar. Tem uma palestra da Mônica de Medeiros, e eu não vou lembrar agora o nome, que ela fala... Acho que eu passei para você, não foi, Fátima? Eu pus lá no grupo, faz tempo. Não lembro o nome também. Mas ela fala, ela é médica e espiritualista, mas ela fala de cada ponto. Problema no rim, problema no estômago, dor de cabeça, fígado, essas coisas. O que é qual tipo de energia que a gente direcionou errado, né? E que ao longo do tempo causou aquela determinada indisposição. Lógico que não é assim, né, gente? É assim, é quando é aquela constância, né? Rim. Se não me engano, rim é raiva. Não me lembro agora. Né? Raiva é o fígado. Raiva é o fígado, né? O rim é o que você não quer deixar ir. Então é. Nossa, então esse final de semana eu não quis deixar ir. É real. Então, gente, é assim. Vejam. Tem sentido.
E se a gente for, assim, analisar, eu estou falando, nossa, então eu acho que eu não quis deixar ir. Aí eu já estou ao mesmo tempo aqui, né, na minha cabeça, aí eu já sei o que é. Sabe? Então, é assim, isso é uma autoanálise. E isso faz parte do nosso conhecimento também. Percebem? É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. Nossa, Rosana, mas não dá, não dou conta. Também não. Também não. Porque a gente entra no nosso dia a dia, não é? Naquela loucura. E de repente, eu já falei aqui uma vez, de entrar no automático. Uma vez a gente já conversou sobre isso, né? E aquilo entra no automático e passa, a gente não toma conta dos nossos pensamentos, das nossas energias. Quando a gente vê, a gente está reclamando, está falando, tá. Aí quando caiu em si, pronto. Já está com dor de cabeça, está com dor no fígado, está com dor nos rins, está com dor na perna, dor, né? Dor de estômago. Não é assim? Na coluna! Não é? É assim. Ah, Rosana, mas será que tudo é por conta disso? E aquelas doenças graves? Então, aquelas doenças graves provavelmente são daquelas que você foi, né, assim, foi aumentando aquilo, foi acumulando aquilo, sem a sua consciência. Ou muitas vezes aquilo está com você, olha, não é? E de outra encarnação, e aí, por quê, gente? Pensamento é no perispírito, é no nosso espírito, é na nossa alma. Não é no nosso físico. Não é aqui. É aqui, mas é no nosso perispírito. Não é físico. Ah, Rosana, então se me tirar o corpo eu continuo pensando? Continua pensando. Porque é nosso, é da nossa alma. E vamos ligar. Se a pessoa, né, se nós seres humanos tivermos um pensamento radiante, sincero, não é aquela alegria boba, né? Que tem aquela coisa da alegria boba, né? Ah, não é isso. É aquela alegria consciente, que eu já li aqui algumas vezes também sobre isso com vocês. Da alegria consciente, daquela coisa de você saber o porquê. Você está construindo bons pensamentos e aquilo vai se cristalizando em você. E da mesma forma o contrário. Se você pensa toda hora, nossa, eu tô doente. Nossa, eu não sei, nossa, aquilo também cristaliza em você. E aí você tem que tirar. E se a gente não tem consciência disso, a gente só vai tirar lá no plano espiritual e olhe lá. E aí depois a gente tem que voltar. E aí eu tô falando por leitura, né, gente? Eu tô falando por leitura, né? Tudo que a gente lê. E aí de repente a gente vai falar, olha, vamos ver se você aprendeu. Não é assim? Vamos ver se você aprendeu. Vou te botar nessa situação aí, vamos ver como é que você vai encarar isso. Né? Então, é uma coisa pra gente analisar. Pra gente analisar como que tá aí o nosso magnetismo, qual que é o nível de boas energias reais, sinceras, de dentro ali. Porque externamente a gente pode enganar qualquer um. Qualquer um. Mas a gente não engana o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, os espíritos benfeitores. A gente não engana.
Eles sabem. Não é? Outro dia o irmão Giovanni virou para mim e falou assim: e aí, mocinha? Como é que tá? Tá? Eu acho bom você mudar aí umas coisas, hein? Falam, tá bom, irmão. Quer dizer, eu não falei nada. Eu tava de boa ali, lá dentro. Né? Aí eu falei, mas irmão Giovanni, que eu brinco, né, com ele. Irmão Giovanni, você quer que eu mude o quê? Eu não entendo. Aí ele, pensamento, mocinha. Aí eu, entendi. Não é assim? Que ele fala coisa. É assim. Aí a gente fala, né? Então, assim, a gente pode se passar por ok para todo mundo, mas para o plano espiritual não, né? Então a gente precisa ir se melhorando. E aí, lógico, isso influencia no nosso magnetismo, isso influencia no nosso entorno, isso influencia nas coisas que vão acontecendo no dia a dia. E aí eu já falei aqui uma vez, né? Não tem hora que tudo flui legal? Tudo flui legal. Né? Aquela coisa que você fala, nossa, hoje eu preciso resolver isso. Meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, quando você viu o dia acabou, você conseguiu resolver tudo plenamente. Por quê? Porque você estava ali com aquele pensamento, você estava focado nos seus mentores, você estava focada no bem e as coisas foram direcionando. Agora tem dia que o negócio empaca. Não é? E aí, não é? Gente, é assim para todo mundo. Não tem diferença. Aí o negócio empaca. Aí você fala, caramba, mas o que estava errado? Aí se a gente for fazer uma autoanálise, a gente vai ver, né? Que a gente já não estava com o pensamento muito legal no dia anterior, que a gente já estava de mau humor, que a gente já estava triste, ou chateado, ou raivoso. Então a gente foi bloqueando as energias do bem, por exemplo, né? A gente foi bloqueando. Então, quando eles falam aqui no outro parágrafo que as pessoas não têm a consciência de que somos deuses, é isso. Como o irmão Giovanni fala aqui, ninguém é santo, nem precisa ser agora, né? Não dá. No momento que a gente está na nossa escala evolucional aqui, não dá, ninguém é santo. E se conseguir, e se tentar ser, não vai dar, a gente não vai conseguir, sei lá, uma semana, né? Então a gente tem que ir devagar e analisar. Quando a gente começa a analisar as coisas, as nossas ações e o nosso entorno e a nossa energia, aí as coisas começam a fluir. Porque a gente vai buscar outros caminhos, pensar de outra forma, né? E nós podemos pedir. Ó, meu anjo da guarda, me ajuda aí. Ó, tô pensando nisso e nisso, e etc. Porque você tá fazendo ali uma conexão, né? E de uma forma ou outra ele vai ajudar. É só a gente reparar. Só a gente reparar, né? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo bem prático para a gente se ligar, né? Um exemplo bem bobo assim. Hoje eu cheguei em casa rápido, porque eu saí da escola rápido, tomei só um café rapidamente, etc. E vim para cá correndo. Mas aí eu abri a porta
da minha casa, eu falei, meu Deus, eu tô esquecendo alguma coisa, eu tô esquecendo alguma coisa. O que eu tô esquecendo? E pensando, apertei lá o negócio, tava contando pra Ana, apertei o negócio do elevador. Aí veio na minha cabeça o livro que a Ana pediu. Voltei, catei o livro, enfiei na bolsa. Sabe assim? Não foi a ajuda do meu anjinho lá que cutucou e falou? Por quê? Porque eu não estava nem pensando nisso. Quando eu peguei, porque isso fugiu da minha cabeça. Quando eu peguei a minha bolsa, porque eu estava na correria, eu falei, cara, eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, mas aqui tá tudo, minha água. Não. Sabe quando você vai fazendo aquela coisa, aquele checklist, obrigada. Aquele checklist. Não, peraí, não é possível. Aí eu fui buscando. Aí meu anjinho da guarda lá, dentro da mente. O livro. Fui lá, catei o livro. Agora eu vou embora. Agora zerou. Não estou esquecendo de mais nada. Percebem? É uma coisa boba. Mas ela evitou outros transtornos. Né? Então, é isso. Né? A gente precisa prestar atenção nos sinais. Minha mãe falava isso. Preste atenção nos sinais, porque é real, né? Voltando, produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Ou seja, sempre quem estava perto de Jesus, ouvindo ali as suas lições e tudo mais, era um clima de paz. Ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse poder de irradiar a paz à distância. Você não precisava ficar pertinho. Por quê? Porque, lógico, a energia dele era muito forte. O magnetismo dele era um potencial, né? Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Nossa, foi o que eu acabei de falar, né? Os exemplos das pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você. O exemplo do que é legal fazer e do que não é legal fazer. Porque não vamos esquecer, né? O magnetismo, ele está ali dos dois lados. Então, é uma lição. E baseado naquilo que Jesus fez e que Jesus nos ensinou e propagou e tudo mais. Então vejam, é simples, né? A gente comentou, a gente estava lendo o Evangelho lá dentro e a lição era das núpcias, né? Aquele capítulo 18. E aí ele fala, né? O quão difícil as pessoas fazem para participar das núpcias, das festas de Jesus, que é uma alegoria, né? É uma analogia que ele faz. Festas, as lições, as coisas que ele passou para a gente, como devemos nos comportar, como devemos viver e tudo mais. O quão é difícil a gente fazer isso. Então, é aqui, a gente precisa acreditar nas nossas potencialidades, que é aquela que ele falou lá no começo. Somos deuses, cada um de nós
Só que a gente tem que aprender a trabalhar com essa energia, com esse pensamento, com essa força, cultivar, né? Nossa, Rosana, mas como que a gente vai cultivar isso no dia a dia? Né? Quando eu vejo, já estou no trânsito, já estou xingando. Às vezes, né? Quando eu vejo aquela pessoa que trabalha comigo, que é chata, e eu não consigo suportar. Quando eu vejo, me dá uma preguiça de vir na palestra, né? Quando eu vejo, eu tinha que ter estudado e não estudei. Acontece com todos nós, né? Eu já estou queimando a minha potencialidade. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma leitura legal, edificante. Eu tenho que ter o hábito, isso até os psicólogos falam, eu tenho que ter o hábito de orar, de rezar, de manhã, à noite, né? Porque se a gente... eu tô tão cansada, eu vou dormir. Só que eu não me preparo para dormir. Para onde vai meu espírito? Não sei. Qualquer lugar. Lembrando que as energias estão aí. Estamos num caldeirão. Energias ok, boas, maravilhosas, divinas, e não tão boas e não tão maravilhosas. E lembram que eu te falei lá no início, né? Sintonia. Então, se eu não utilizo essa minha potencialidade, eu vou parar não sei aonde. E aí depois eu não acordo legal. E aí depois eu tive pesadelo, aí depois eu acordei com dor, aí depois acordei raivoso. Então não devo ter andado por uns lugares muito bons, não. Não é? Encontrei com o meu desafeto, que todo mundo tem, nem dizer que não. Né? Então é assim, a gente tem que exercitar, é hábito. É hábito. Então, levantou, gratidão, reza, pede que o dia seja ok, que você consiga resolver tudo. O Rossandro sempre fala isso também, o Haroldo sempre fala isso, a Mônica, todo mundo fala isso. Né? Então, no meio do dia, o negócio tá pesado, reza de novo, pede ajuda, pede orientação, né? Pede que os obstáculos sejam retirados. À noite, se prepare para dormir. Né? O Jair sempre fala isso também, né? Precisamos nos preparar para dormir. E se vocês procurarem no Instagram, procurarem nas redes sociais, tem isso também, não é segredo. Tá tudo ali para nós. Agora tá tudo assim, né? Quando eu era adolescente não tinha essas coisas, não tinha nem internet direito. E aí não tinha isso. Né? A gente tinha que caçar nos livros, ficar aquela literatura difícil, que a gente não entendia nada, umas palavras assim, né? Que você falava, meu Deus, o que ele quer dizer, né, Fátima? Ia para a biblioteca, descia os livros todos. Eu mesmo, nossa, eu li o Evangelho e não entendia nada. Falava, cara, o que quer dizer isso aqui? Né? Agora tá tudo fácil. É só a gente executar, né?
E aí a gente vai, né, seguindo essa regra, criando esse hábito de orar, de rezar. Ai, Rosana, mas eu não sei nada de cor. Não tem problema. Não é para saber mesmo. É para vir do coração. De repente, ó, meu anjo da guarda, me ajuda aí que o bicho pegou. Pronto. Né? Ou se de repente a gente precisa, tem momentos que a gente precisa mesmo ficar mais recluso, no silêncio, pegar um livro. Então vamos nos entender e respeitar e fazer isso. Então isso é gerar as nossas potencialidades, tá? E aí a gente vai se reequilibrando e a gente vai se fortalecendo. Se fortalecendo. Que é como vocês quando vão, depois do nosso tratamento, vocês não, nós também, né? Depois do nosso tratamento, né, Fátima? Porque a gente também está em tratamento, né? Então, a gente sai daqui o quê? Fortalecidos. Não é, Sônia? Fortalecidos. E a gente também tem que fazer essa lição de casa aí. Rezar de manhã, não esquecer. Às vezes tô lá cochilando, podre de cansado. Né? Porque a gente precisa se fortalecer, se reequilibrar. Principalmente todos nós aqui, que já conhecemos um pouco da doutrina, um pouco da fórmula mágica, um pouco sobre magnetismo, sobre energia, sobre Jesus, sobre tudo. É nossa obrigação. Quem não conhece, quem tem outro entendimento, outra visão, ele vai ser do jeito dele. E quem não conhece, tem uma frase que fala assim: a ignorância protege. Não é ignorância de ser rude, mas a ignorância de não conhecer. Então, a ignorância protege. Se eu não conheço e eu errei, eu estou protegida. As leis divinas me protegem. Eu não conhecia. Como que eu ia saber que tinha que fazer isso? Mas a gente sabe. Então, a gente tem que fazer, né? Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, tudo a gente precisa aprender primeiro a amar a nós próprios, né? O que é amar? É aquele amor incondicional, aquele amor com relação a nós, nos cuidar, que às vezes a gente deixa para lá, né? Cuidar tanto a parte material, físico, quanto espiritual. Aqui a gente hoje está tratando do espírito. E da matéria também, né? Porque faz parte, não é? Mas a gente também tem que... Eu não sei onde que foi que eu ouvi. Alguma coisa sobre espiritismo, porque a gente recebe esse corpo. A gente recebe essa união de células. Não é assim? A gente recebe isso. E quando a gente recebe isso, a gente tem que cuidar. Porque também é falta de responsabilidade a gente não cuidar. Não é? Então, quando eu li isso de novo, assim, foi semana passada, que
né? A gente sabe disso, mas a gente tem que ler para a gente lembrar. E eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu estava postergando um monte de exames ali. Ah, depois eu faço. Falei, opa, eu preciso cuidar do meu físico, é o meu material que eu recebi. Então eu vou lá, vamos lá fazer. Vamos cuidar. Porque é nossa obrigação. Cuidar o físico e cuidar o espiritual. O máximo que a gente puder, né? E cuidar o físico também não é só, eu vou no médico, vou fazer os exames e etc. Não, é seguir uma linha legal de vida, de alimentação, de pensamento, de comportamento, não é? De amizades. Isso também é cuidar. Porque se eu tenho uma roda ali de amigos ou de colegas que me deixem raivoso, eu vou ficar com problema no fígado. Não é? Que me decepciona. Percebem? A gente precisa olhar tudo e vigiar tudo e cuidar de tudo. Não é, gente? Já somos maduros para isso e temos informação para isso. Já acabou o jardim, já foi. Agora é trabalho, agora é cuidar, é fazer. Eu vi ontem numa palestra, é ação, né? Agora é ação, né? Não é mais falar, é ação. Aí perguntaram para palestrante, mas ação como? O mais simples, se você está agindo direito com o seu amigo, com o seu colega, se você está ajudando, você abriu a porta, você deu um sorriso, é ação, né? Não adianta falar, eu sou super bem-humorada, mas aí você nem cumprimenta o porteiro. Não é? Não adianta, né? Eu vou na missa todo domingo. Eu assisto palestra toda terça. Tô dando vários exemplos, tá? Eu vou na igreja evangélica e vejo lá o pastor falar domingo de manhã, 3 horas. Né? Eu saio ali. Só que eu passo ali pela menina da limpeza do meu condomínio e eu jogo o papel no chão. Eu tô agindo de acordo? Tô? Não. E olha que é uma coisa mais básica possível. Então, a gente tem que se vigiar também. É isso é ação. Eu não preciso ficar doando milhões de coisas, né? Não preciso fazer campanhas e movimentar meio mundo. Vamos fazer o básico, o mínimo que é possível. E lógico, se é possível fazer mais um monte de coisa, perfeito. Mas se não é, faz o básico. Né? É assim que funciona. Não é assim? É assim. Olha, eu só posso tal dia, eu só posso ajudar tal dia e tal horário. O restante eu estou muito ocupada. Tudo bem, você pode esse dia, esse horário? Ok. Né? É assim. Então, para finalizar essa lição, sobre o magnetismo pessoal. Então a gente precisa, tá nas nossas mãos, só para fechar o assunto, tá nas nossas mãos, percebem? Está
nas nossas mãos. Como que eu recarrego a minha pilha, né? A minha energia através da oração. Da forma como vocês sabem, da forma como vocês se sentem bem. Rosana, eu não consigo nem rezar, porque tem momentos que a gente não consegue rezar. Porque a gente está tão pilhada, tão atrapalhada, que a gente não consegue. Pega um livro, tipo, por exemplo, Um Caminho, Verdade e Vida, tipo Sinal Verde, tipo Vinha de Luz, tipo esse que eu tô lendo também, Pão Nosso, e lê em voz alta. Porque quando a gente está muito atrapalhado, isso eu falo por experiência, tá, gente? Porque às vezes eu tô tão cansada mentalmente falando que eu não consigo. Então, eu pego o livro e leio em voz alta, lógico, né? Alta para você ouvir. Por quê? Porque isso te ajuda a você se concentrar no que você está falando. Porque se você lê em voz baixa, seu pensamento também vai voar. Isso é uma técnica. Técnica de estudo, inclusive, não é técnica, né? Então, leia em voz alta. Porque daí, obrigatoriamente, a sua mente vai focar naquilo, na sua voz. E pronto. Né? É assim. E aí é que a gente vai trilhando aí o nosso caminho, né? Como o irmão Giovanni falou, né? Nada é fácil. Nada é fácil, né? Mas a gente precisa sim se esforçar, perseverar. E pouquinho de cada dia ali que a gente perseverar, a gente vai trilhando, né? Um caminho aqui, um degrauzinho ali e vai. Se vocês soubessem a diferença que eu falo que a gente percebe porque sou eu que estou olhando para vocês, né? Mas eu penso que seja recíproco, as pessoas me olhando, né? Jô, pessoal que trabalha junto, a gente que trabalha junto. A diferença que a gente encontra no semblante de vocês, quando vocês chegam, a Adri sabe disso, quando vocês chegam num primeiro dia de tratamento, não é, Adri? No primeiro dia de tratamento, e quando vocês já estão há 2, 3 semanas, que vocês adentram lá no fraterno, que é onde eu fico, né? Se vocês vissem a diferença, é visível. É visível. Não é? E acontece também com a gente, né? Então, vale a pena. Por quê? Porque vocês estando aqui, e ouvindo, e lendo, e recebendo as energias, vocês estão nesse perseverar e nessa troca de energia, nesse magnetismo, todo nesse processo que a gente conversou até agora. E aí muda, porque muda o físico, não é, Sônia? Muda o físico. É perceptível. Vocês pode ser que não percebam, né? Interiormente percebem, mas fisicamente talvez não. Mas a gente percebe, não é?
Então, é esse aí o caminho. Então, eu encerrei essa lição. Agora eu só vou pegar uma aguinha e aí eu já tinha separado uma outra lição. Pode falar. Então, quando você estava comentando assim, Jesus, né? Só um Estevão, na hora que ele veio para a cidade de Damasco, ele encontra com porque ele percebe que a luz de Jesus, por exemplo, uma energia pura, acabou cegando ele. É mesmo, boa lembrança. Ele passou por várias cidades depois, e até tem um livro, que eu não sei se todos conhecem, chama-se O Maior Vendedor do Mundo. Ele pegou a palavra de Jesus por casa, porque até em PDF dá para ler, é maravilhoso. Sim, sim. Isso mesmo. Então é a hora que você começou É isso mesmo. Quer dizer, Jesus se aproxima de Paulo, quem não leu Paulo e Estevão, maravilhoso, é um livro, né? Mas vale muito a pena, né? Porque é justamente dessa passagem de Paulo, quando ele encontra com Jesus, e a luz de Jesus era tão grande, cegou Paulo, né? E aí, lógico, ele passa por vários processos, etc., porque ele se converte por conta dessa passagem. Isso, e ele era um soldado, matou, perseguiu pessoas que estavam defendendo Jesus, que estavam junto com ele e tal. Então ele fez um novo caminho. Exatamente, né? Vai lá. Certo? Então é isso. Agora eu vou ver uma outra lição aqui para nós. Eu tinha separado, enquanto vocês estavam tomando passe, eu tinha separado aqui uma outra lição, que também é de um outro livro que pode ser lido diariamente, né? Inclusive, gente, a gente tem ali a biblioteca, a gente tem os livros lá na mesa da frente, né? Que vocês podem levar. Criem o hábito de ler. Ai, Rosana, mas eu não tenho tempo. Uma página por dia. Porque depois você vai se acostumando e aí você vai querendo ler mais. E pode ser romance, né? Que para início de leitura, para quem não gosta muito de ler livro de estudos e tal, porque tem uma diferença, né? Então, leia um romance, pega ali, tem um monte de romance. Lá na biblioteca também, se quiser, pede, a gente pega, né, Adriana? Então, para ler, né? É bom. Vamos lá. Na intimidade do ser, a gente falou, né? Vós sois deuses. Precisamos nos conhecer internamente, conhecer a nossa energia. E aí vamos lá. Paulo novamente fala: vós, pois como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. Olha o que a gente falou até agora. Não adianta eu só ficar no blá blá blá, né? Eu preciso internalizar isso. E a partir do momento que eu vou internalizar, eu começo a agir. Aí para mim fica natural. Quando eu falo para mim, gente, eu tô falando para todos nós, tá? Aí isso fica natural. E quando é natural, você faz ali sem perceber. Então a gente precisa internalizar. Assim como eu falei do papel, do chão, que é o básico, que a gente não vai jogar papel no chão, a gente internalizou isso.
A gente não faz isso, né? A mesma coisa o amar, o ajudar, o respeito, a mesma coisa. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos nas jornadas evolutivas. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante, ou seja, eu preciso entender, eu preciso ter esses conceitos, eu preciso internalizar, e aí sim eu vou construindo a jornada evolutiva, né? E não se limitar só ali na nossa leitura, no nosso falar, né? Por isso que eu sempre gosto também de dar exemplos práticos e do nosso dia a dia, porque é aí que o bicho pega, né? É aí que o bicho pega. Para a gente tentar fazer assim aquela analogia, né? E aí continuando, imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Quando ele coloca aqui no texto entranhas de misericórdia, ele está colocando entre aspas. Por quê? Porque aquilo precisa estar dentro do nosso espírito, para que a gente se fortaleça e que a gente não se perca com os problemas, com os perigos do caminho. Que são os perigos do caminho? Tudo aquilo que a gente falou na outra lição, a distração, o automático, né? Isso são os perigos. Eu tô muito cansado, eu não vou fazer. E além, lógico, de tudo aquilo que a gente carrega, né? Das nossas outras encarnações e da nossa personalidade e tudo mais. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Vejam, aqui nessa lição, ele está colocando todos aqueles obstáculos, né? Aquela armadilha que a gente tem, que é o orgulho, que é a vaidade, né? Que é o egoísmo, que faz parte, tá aqui na gente. Então a gente precisa agir com humildade, né? Agir com a renúncia, agir no fraternal. E aí, continuando, os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Por quê? Ou eu resolvo
de uma vez, ou eu vou postergando aquilo e eu vou tapando o sol com a peneira, como a gente fala, né? Pondo panos quentes, né? Só que a gente precisa resolver, porque somos eternos e a gente precisa resolver as nossas questões para a posteridade, para a outra vida, para o plano espiritual e tudo mais. Então, precisamos entender isso, né? Então, é isso que ele fala. Então, vejam, se formos pensar todas as questões, todas as leituras que a gente faz, ou as palestras que a gente ouve em vídeo, aqui nessa casa, em outras casas e tudo mais, se vocês forem peneirar, né, ela se restringe a quê? Ela se restringe, primeiro, ao nosso conhecimento. Nós, cada um, se conhecer. A partir daí, seguir o caminho do bem. Com isso, estamos potencializando aquela coisa, somos deuses. Quando potencializamos isso, nós conseguimos mudar a nossa energia no nosso entorno, mudar as nossas ações. Por quê? Porque já mudamos o nosso pensamento, porque já mudamos o nosso conviver, porque já mudamos aquelas regrinhas ali, né, com relação às orações e tudo mais. Percebem? Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Não é fácil. Exige disciplina também. Nossa disciplina e nossa perseverança, né? É isso, gente. Eu tinha para falar hoje. Tem muita gente ainda para passar no médico? Sim, continua. Tem bastante gente. Vai falar até meia-noite. Meu Deus do céu. Eu vou parar um pouquinho para só pegar uma aguinha, porque senão não aguento. Vai. Meu Deus do céu. Tchau, meninas. Eu vou fazer só um encerramento, tá? Porque as pessoas, tem gente que está indo embora. E aí depois eu vou procurar alguma coisa aqui legal pra gente ler, tá bom? Vamos então, mais uma vez agradecer por estarmos aqui. Agradecer ao plano espiritual encarregado por todo este trabalho, por todo o tratamento, todas as energias que estamos recebendo e que já recebemos. E mais uma vez, nós vamos pedir equilíbrio, força, entendimento, sabedoria, maturidade, para trilharmos aí, executarmos, melhor dizendo, todos esses ensinamentos. Claro, cada um de acordo com a sua necessidade, cada um de acordo com o seu conhecimento, cada um de acordo com o que lhe compete, mas que nós tenhamos clareza em perceber isso e que possamos então levar todo esse entendimento e essa vontade
durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus.